Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meus pais eram separados já fazia 6 anos. Minha mãe, inclusive, tinha até arranjado um namorado com quem acabou indo morar pouco tempo depois. E foi bem nessa época que eu decidi morar na casa do meu pai. Porque não me acertei muito com esse cara com quem minha mãe estava vivendo. Só que como o relacionamento dos dois não durou muito, decidi voltar a morar com a mãe novamente. Até porque ela pediu, já que não gostava de ficar sozinha. E já naquele primeiro final de semana, ela saiu do quarto toda arrumada, dizendo que tinha marcado de sair com um tal de Miguel. Lembro que eu olhei para ela, assim, meio surpresa, e brinquei. Mas já de namorado novo, mãe? A senhora não sossega, hein? Claro que não, filha. O Miguel não é meu namorado, quer dizer, não é ainda, né? Porque se depender de mim, a gente vai namorar sim. Tô gostando muito dele, sabia? Ih, mãe, já vi esse filme. Tô vendo que logo a senhora traz outro cara para morar aqui com a senhora e eu vou voltar a morar com meu pai. Ela não falou nada, só sorriu, me deu um beijo e se foi. Claro que eu queria que a minha mãe encontrasse uma pessoa bacana para dividir a vida, queria que ela fosse feliz. Qual é a filha que não quer? Mas a verdade é que a minha mãe se metia, olha, com cada traste, que dava pena. Eu já tinha ido morar uns tempos com o meu pai justamente por isso. Porque aquele cara que ela tinha trazido para dentro de casa, não valia o que comia. Nosso santo não bateu. Bom, tomara que dessa vez tudo fosse diferente, até para ela não acabar quebrando a cara de novo. Enfim, ela saiu para se encontrar com o tal de Miguel e só voltou tarde da noite. E olha, só pelo brilho dos seus olhos, quando falava desse Miguel, dava para sentir que ele estava realmente gostando dele. Falei que queria conhecer o cara, pedi inclusive que ela o convidasse para almoçar em casa qualquer dia, e ela voltou a dizer que por enquanto não era namorado ainda. Pelo menos ainda não. Sabe, aos poucos, eu fui me readaptando ali ao bairro, retomando o contato com as minhas amigas ali de perto, até que num domingo à tarde, combinei de ir a uma tabacaria ali na avenida com uma amiga, Fernanda. E foi ali nessa tabacaria que acabei conhecendo um rapaz que chamou a minha atenção assim, de saída. Tanto que assim que chegamos, notei que ele não tirava os olhos de mim. E ainda comentava alguma coisa com um amigo. Sabe, falava, aí dava aquele sorrisinho, falava no ouvido do amigo, olhava pra gente. Olha, gostei do jeito dele de saída, repito. Tanto que fui dando corda, olhando para ele, sorrindo, até que a certa altura ele se sentiu mais à vontade e se aproximou. Veio se apresentar. E aí, meninas, tudo bem? Vocês estão sozinhas? Não querem sentar lá com a gente? Ele se dirigiu a nós duas, a mim e a minha amiga, mas ficou olhando o tempo todo nos meus olhos. E olha de pertinho, seu sorriso era mais lindo. Claro que a gente não fez muita onda e aceitamos, fomos lá sentar com eles. Eu me acertei logo com aquele bonitão, aquele que eu julguei que era realmente, digamos que o meu número certo. E a Fernanda, no fim, acabou também se acertando com um amigo dele. E não demorou muito para que rolasse o nosso primeiro beijo. Seu nome, Luiz. E olha, que encanto de rapaz. A gente começou a se beijar e não parou mais. Ele era tão carinhoso e tão cheiroso também. Ficamos juntos o tempo todo. E só não fomos além porque não é do meu costume ir para a cama com ninguém assim logo do primeiro encontro.
De todo modo, tenho certeza de que a gente ainda iria se ver outras vezes. Por isso achei melhor ir devagar. Até porque também não queria que ele ficasse pensando que eu era uma menina fácil. Trocamos telefones e passamos a nos falar direto, praticamente todos os dias. Lembro que, alguns dias depois, cheguei a comentar com a minha mãe: olha, mãe, não é só a senhora que se arrumou com alguém, não, viu? Sabe que eu também conheci um rapaz? O quê? Sério? Ah, mas então vamos marcar de sair nós 4 juntos. Aliás, eu convidei o Miguel para vir aqui em casa, final de semana. Acho que ele vai vir almoçar com a gente já nesse final de semana mesmo. Repito, eu estava feliz com o romance da minha mãe. Queria tanto que ela arranjasse alguém. Mas sabe, alguém que valesse a pena, que a fizesse feliz. E só pelo seu sorriso, pelo seu jeito, pelo brilho dos seus olhos, quando tocava no nome desse rapaz, parecia ser bem isso o que estava acontecendo. Quanto a mim, continuei me encontrando com o Luiz, até que tivemos a nossa primeira vez. E olha, foi tudo tão lindo, foi tudo tão perfeito, valeu a pena esperar. A sensação que eu tive é de que tinha encontrado uma pessoa, mas daquele tipo assim que a gente encontra uma vez na vida. Tudo bem que talvez eu estivesse sendo meio precipitada, porque... Mas enfim, foi tudo simplesmente encantador. Apesar de ser ainda, talvez um pouco cedo, fazia menos de um mês que a gente tinha se conhecido, acho que me encantei por ele assim, de saída. E pelas coisas que me dizia, pelo modo carinhoso como me tratava, ele também devia estar gostando de mim. Até que no sábado, minha mãe saiu na parte da tarde e voltou para casa, algumas horas depois. Só que, sabe, toda jururu, triste. Pelos seus olhos, que estavam vermelhos, cheguei à conclusão de que ela devia ter até chorado. Logo imaginei que ela devia ter se desentendido com o Miguel, tanto que perguntei o que tinha acontecido. E é claro, não deu outra. Foi o Miguel, Vanessa. Ele terminou tudo comigo. Terminou, mãe? Mas como assim? O que houve? Ele não viria aqui em casa amanhã? Pelo menos foi o que ele prometeu, né? Só que agora... Mas, mãe, assim tão de repente, não estava tudo bem entre vocês dois? O que houve pra... Pois é. Acho que ele deve ter conhecido outra menina. Alguém mais compatível. Aliás, tem uma coisa que eu ainda não te contei. Ele é mais novo do que eu. Com certeza, deve ter conhecido uma menina da idade dele, né? Eu já vinha notando que ele andava meio diferente comigo, mas... E também ficava no WhatsApp, trocando mensagens, não sei com quem. Olha, eu fiquei tão triste por ela. Mas triste mesmo, porque ela andava tão alegre naqueles últimos tempos. E repito, quando falava daquele rapaz, dava para notar que ele estava realmente gostando dele. O pior é que nem cheguei a conhecê-lo. De qualquer modo, comecei a tratar da minha vida, mesmo que, vez ou outra, eu fosse lá, enfim, tentar consolar minha mãe. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa não adianta, só o tempo, né? É que ajuda. Se bem que, um pouco mais tarde, naquele dia mesmo, o Luiz me ligou. E a gente marcou de se ver lá mesmo, naquele lugar onde tinha se conhecido. E o fato é que, com o passar do tempo, nosso namoro, ao contrário do namoro da minha mãe, foi dando certo, porque você percebe quando a pessoa está gostando de você. Minha mãe, ao contrário, repito, a cada dia que passava, ficava mais triste.
não tinha conseguido mais se acertar com o Miguel. Pelo que ela mesma tinha falado, ele realmente devia ter conhecido alguma outra mulher, porque não teve volta. Até que tempos depois, um sábado, eu queria falar com o Luiz, só que deu um problema no meu celular. E eu não estava conseguindo fazer ligação, nem mandar mensagem. Pedi o celular da minha mãe emprestado para poder ligar para ele. Só que, no que digitei o seu número, para o meu espanto, ele já estava cadastrado no aparelho da minha mãe. Olha, eu fiquei de queixo caído quando vi o número do meu namorado escrito ali, cadastrado já no telefone da minha mãe. Só que o engraçado, o curioso, na verdade, era de que o nome que aparecia era outro. Não era Luiz, era Miguel. Meu coração bateu tão acelerado porque... Meu Deus, o que está acontecendo? Cheguei a conferir, número por número, para ver se não tinha digitado errado. Só que não, estava certinho. E quando olhei no WhatsApp a foto que aparecia ali, quase caí de costas. Lembro que olhei para a cara da minha mãe, ela ainda sem saber daquilo que eu estava constatando ali no telefone dela. Mas sabe, quando você não consegue nem falar. Não sei por que a minha mãe nunca tinha me mostrado uma foto do Miguel. Bastaria isso para que aquele mal-entendido não acontecesse. Olha, eu comecei a tremer só de bater os olhos naquela foto. Meu Deus, era uma mesma pessoa. Quer dizer, eu digo meu namorado, se bem que nunca tínhamos conversado sobre namoro. Mas esse era só um detalhe. Será que... Jesus, mas era muita coincidência. Não podia ser. Devia haver uma outra explicação. Em vez de completar a ligação, ainda sem entender nada, falei para minha mãe que não estava entendendo. Ela notou que eu estava nervosa. E a minha voz saiu assim, meio trêmula. Porque eu estava tão abatida, tão... Ô mãe, esse aqui é o Miguel com quem a senhora estava saindo? Ela olhou para a tela do aparelho e confirmou. Fez assim aquela carinha de triste e suspirou, me deixando ainda mais atanantada. Meu Deus, aquilo só podia ser uma brincadeira. E de muito mau gosto. Fiquei ali me perguntando em pensamento se podiam ser pessoas diferentes. Quem sabe, olha, até que fossem gêmeos. Até nisso eu cheguei a pensar, mesmo que fosse absurdo. Na hora do desespero, a gente se agarra a qualquer explicação, por mais absurda que seja. E vamos convir, mesmo que fossem, os números de telefone seriam diferentes. Ninguém queria imaginar como eu fiquei mal. Em vez de ligar, fiquei ali olhando para aquela foto, sem ter coragem de completar a ligação. Até porque seria obrigada a confrontá-lo, pedir uma explicação. Será que ele tinha mentido o nome para mim? Ou tinha mentido para minha mãe? Só que a troco de quê? Ainda sem saber o que iria dizer quando ele me atendesse. Completei a ligação, só que chamou até cair. Ele simplesmente não atendeu. Aliás, a minha mãe já tinha contado que ele não estava nem falando mais com ela, ou respondendo às mensagens que ela mandava. Mesmo assim, liguei um monte. Só que em vez de atender, ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp. E foi até um pouco estúpido. Oi, Salete. Não liga mais para mim. Claro.
Pensou que fosse minha mãe, né? Estava ligando do telefone dela. Lembro que devolvi a pergunta: Luiz, é você? No que ele respondeu na mesma hora. E de um jeito que... Sabe, sei lá, porque eu cheguei a pensar que ele estava tentando fugir da... Mas não! Ele respondeu assim que eu mandei a mensagem. É você, Luiz? Sim. É o Luiz Miguel que está falando. O senhor já estava tremendo. Aí mesmo é que perdi o controle. Eu fiquei tão desatinada, porque para mim era só Luiz. Aliás, eu também não sabia nem o seu sobrenome. Fiquei tão chocada que não consegui nem responder. E ele ficou mandando pontos de interrogação, querendo saber do que se tratava. Eu devia tê-lo confrontado, perguntado o que estava acontecendo, só que não tive coragem. Falei apenas que não era nada, que depois a gente conversaria. Vamos convir. Era muita coincidência. Ele nem devia imaginar que eu fosse filha justamente da Salete. Se envolveu com nós duas ao mesmo tempo, mas provavelmente nem devia fazer ideia disso. De modo que talvez nem tivesse culpa nenhuma. Sim, porque tem homem safado que faz esse tipo de coisa, de caso pensado, mas não devia ser o caso dele. Olha, eu fiquei tão mal. Tanto que devolvi o celular da minha mãe e me tranquei no quarto. E naturalmente já comecei a chorar. Juro. Passei até a evitá-lo depois daquela descoberta. Depois que meu celular ficou bom, ele mandava mensagens e eu não respondia. Como também não atendia suas ligações. Só de pensar que estava apaixonada pelo mesmo homem que a minha mãe. E que ela iria ficar ainda pior depois, quando soubesse de toda a história completa. Minha vontade era de me enfiar dentro de um buraco e nunca mais sair. Para ser bem sincero, não sei se eu teria coragem de contar tudo para ela. De modo que o melhor mesmo, talvez fosse me afastar do Luiz. Ou por outra, do Luiz Miguel. Ele nunca tinha me falado que seu nome era esse. Para mim era só Luiz. Como rezei para que houvesse um engano. Mas infelizmente não havia engano nenhum. Ele naturalmente quis saber o que estava acontecendo. Por que é que eu o estava ignorando daquele modo? Até porque, repito, eu não tinha mais coragem nem de conversar com ele. Muito menos de explicar a situação toda. Até que um dia não deu para fugir. E eu tive de enfrentar a situação. Marcamos de conversar pessoalmente. E quando ele tentou me dar um beijo, eu cheguei a virar o rosto. Sabe, só de olhar para ele. De saber que ele também tinha beijado a minha mãe, ido para a cama com ela. Minha vontade era de sair correndo. Mas o pior é que eu estava gostando dele. E só eu sei o que senti, sabe? Olhando para o seu rosto ali, diante de mim. Ele perguntou o que estava vendo comigo, afinal. Só que em vez de contar, procurei uma foto da minha mãe no celular e lhe mostrei. Você conhece essa mulher aqui, Luiz? Ele olhou para a foto, depois olhou para mim e engoliu em seco. O que tem essa mulher, Vanessa? Conhece ou não conhece, Luiz? Só me diga isso. Conheço, quer dizer, pelo menos está parecendo a Salete, mas por quê? Você conhece ela? Se eu conheço ela? Luiz, ela é minha mãe. Tua mãe? Ah, para com isso. Você está brincando comigo? Ele ficou branco
como uma folha de papel. Depois que percebeu que não se tratava de brincadeira, ele perdeu a cor. Ficou me olhando como se estivesse diante de um fantasma. Juro, pensei até que ele fosse negar, ou então, sei lá, inventar alguma história para se justificar. Só que não. Acabou falando que realmente tinha saído com a minha mãe algumas vezes, mas que não era nada sério. E ainda completou: aliás, Vanessa, se eu me afastei dela, foi justamente por tua causa. Estou gostando de você de verdade. Por isso, terminei com aquele meu lance com a Salete. Já faz tempo que a gente nem se vê, nem se fala. Eu sei, ela me contou. Aliás, aquele dia, era comigo que você estava trocando mensagem, não era com ela. Só descobri que você era o mesmo cara com quem ela andava saindo porque precisei usar o celular da minha mãe. Tá, mas eu não fiz nada de errado. Eu nem falo mais com ela. Aliás, é só por isso que você está me tratando assim? Só por isso? Meu Deus, e você acha pouco? Se coloque no meu lugar, Luiz. O que você faria se descobrisse que está gostando da mesma menina que o teu pai? Não, eu sei. Tanto que eu estou chocado. Mas eu não tive culpa. Como que eu podia saber que a Salete era tua mãe? Meu Deus, eu não estou acreditando até agora. Eu sei que você não teve culpa. Mas o que a gente vai fazer agora? Eu queria tanto que você conhecesse a minha mãe. Mas como que eu vou chegar agora lá em casa, de mãos dadas com você e te apresentar para ela? Tá, mas... Não, você tem razão. Mas o que você pretende? Vai se afastar de mim? Não sei, Luiz. Ainda não sei. Quer dizer, agora não sei nem se te chamo de Luiz ou de Miguel, né? Na verdade, eu preciso pensar. Vanessa, pense então, mas, por favor, não termina comigo. Eu gosto de você de verdade. Não posso fazer nada se a Salete é tua mãe. Ele falou aquilo e tentou me abraçar. E dessa vez, eu não me retraí. Porque tudo aquilo que ele estava dizendo era verdade, ele não tinha culpa. Embora nem eu tivesse culpa. A gente então se abraçou, depois se beijou. Mas é como eu já disse, só de pensar que ele também tinha beijado a minha mãe, e mais do que isso, ido para a cama com ela, me dava uma sensação tão esquisita. Sabe, uma sensação ruim. Não era nojo, não era repulsa, mas nem eu mesma sabia explicar. Repeti que precisaria pensar para saber que rumo tomar. E depois a gente terminaria aquela conversa. Juro, eu não tinha intenção de contar nada para minha mãe. Acho que não teria coragem. Era mais fácil terminar tudo com o Luiz e simplesmente tentar esquecê-lo. Fazer de conta que nunca tinha acontecido. Só que, para minha surpresa, aconteceu algo inesperado. Pelo menos para mim. Ele acabou ligando para minha mãe e lhe contando de toda a conversa que havíamos tido, da coincidência terrível. Tanto que quando cheguei em casa, minha mãe estava com aquela cara esquisita. Ela mal conseguia me olhar nos olhos. Lembro que fui para o quarto, dali a pouco ela apareceu. O Miguel me ligou, Vanessa. Ligou? Mas o que ele queria? Ele me contou tudo. Por que você não me falou antes? Desde quando você sabe que o Miguel e o rapaz com quem você andava saindo eram a mesma pessoa? Olha, eu fiquei tão zangada com ele. Ele não podia ter contado para minha mãe. Coitada, dava para ver no seu olhar o quanto ela estava sofrendo.
Até porque estava gostando dele de verdade. E vamos convir, mesmo sem ninguém saber de nada, ele só tinha se afastado dela por minha causa. Olha, eu não soube nem o que dizer. Fiquei olhando para ela, tentando imaginar alguma coisa que... Ainda bem que ela entendeu que ninguém havia tido culpa. Nem ele teve. Porque não podia imaginar que eu fosse filha justamente da mulher com quem ele estava saindo. Olha, se existe a chamada trama do destino, foi essa. Eu fico imaginando se ele tivesse aparecido ali em casa antes da gente descobrir tudo. A situação que ficaria quando ficássemos um diante do outro. Foi a coisa mais tenebrosa que já me aconteceu. E olha, eu quase chorei com o desprendimento da minha mãe quando ela me falou aquilo. Vanessa, não termine com ele só por minha causa. Claro que eu estou sofrendo, estaria mentindo se dissesse o contrário, mas a gente supera. Eu sei que você está gostando dele de verdade. E ele também me falou que está gostando de você. Então, vocês não precisam se afastar um do outro por minha causa. Eu quero muito que você seja feliz. Não importa com quem. Não sei, mãe, eu acho que eu não vou conseguir. Mas faça pelo menos uma tentativa. Porque eu não vou me perdoar se souber que por minha causa vocês terminaram e você ficou infeliz. Você entende? Olha, as lágrimas brotaram do meu rosto naquela hora e a gente acabou se abraçando. As duas chorando. Um abraço tão apertado, tão sentido. Por que tinha de acontecer, meu Deus? Que destino ingrato. Sabe, parece até que, sei lá, uma brincadeira de alguém que, conosco, eu e minha mãe, e com ele também, foi muita injustiça. A gente até que fez uma tentativa, eu e ele, depois. Principalmente depois de tudo aquilo que a minha mãe falou. Mas olha, ficou um clima tão pesado quando ele apareceu ali em casa. Era a primeira vez. No fim, percebi que não tinha como continuar. Não tinha. Eu não queria magoar, nem fazer sofrer a pessoa mais importante da minha vida, que é minha mãe. Ela olhou pra gente assim, tentando disfarçar, mas de um modo tão sofrido. Dava para ver que ele estava devastado. Juro, por mim, eu até abriria a mão dele para que eles ficassem juntos. Só que ele não quer. Falou que não sente nada por ela, que é comigo que ele quer ficar. E que se eu não quisesse mais nada com ele, até iria entender, mas também não ficaria com ela. Iria, na verdade, se afastar de nós duas. Até para esquecer tudo, o mais depressa possível. Porque, repito, o destino foi cruel com nós três. Não apenas comigo, mas principalmente com a minha mãe e com ele também. Meu Deus, eu gosto dele, sou apaixonada por ele, não posso esconder, não posso mentir para mim mesma. Mas a minha mãe é mais importante para mim. Minha mãe é meu porto seguro. E para não vê-la sofrendo, eu sou capaz de tudo. Até mesmo de virar as costas para minha felicidade. Fazer a minha mãe sofrer. Nunca, jamais.